Em nome do Pai que me criou, e em nome do Filho que me resgatou, e em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me agora da vontade divina para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Meditação do tema do dia 26 de outubro. Como todos estão à expectativa da narração da história da divina vontade, vazio dos atos da criatura na divina vontade. Sentia-me imersa no fiat divino. Diante da minha pobre mente, via toda a criação e os grandes prodígios operados pela divina vontade nela. Parecia que cada coisa criada quisesse narrar o que possuía do grande fiat divino para fazê-lo conhecer, amar e glorificar. Enquanto a minha mente se perdia em olhar a criação, meu doce Jesus saiu de dentro de mim e me disse: Minha filha, todos estão à espera da narração do grande poema da divina vontade. E como a criação foi o primeiro ato externo do agir do meu fiat, por isso contém o princípio de sua história de quando fez por amor da criatura. Eis a causa pela qual, querendo contar-te toda a história do meu querer divino, encerrei dentro toda a história da criação, com tantos particulares e modos simples e especiais, para que tu e todos saibam o que fez e o que quer fazer o meu fiat divino, e os seus justos direitos pelos quais quer reinar no meio das gerações humanas. Tudo o que fez na criação não é conhecido de todo pelas criaturas. O amor que tivemos ao criá-la, como cada criatura leva uma nota de amor distinta uma da outra e encerra dentro um bem especial às criaturas. Tanto é verdade que a vida delas está atada com vínculos indissolúveis com a criação, e se a criatura quisesse subtrair-se dos bens da criação, não poderia viver. Quem lhe daria o ar para respirar, a luz para ver, a água para beber, o alimento para se alimentar, a terra sólida para fazê-la caminhar? E enquanto minha divina vontade tem seu ato contínuo, sua vida e sua história para fazer-se conhecer em cada coisa criada, a criatura a ignora e vive dela sem conhecê-la. Por isso, todos estão à expectativa, a mesma criação, porque querem fazer conhecer um querer tão santo, e o ter-te falado da mesma criação com tanto amor e do que o meu fiat divino faz nela, mostra seu grande desejo de ser melhor conhecida, muito mais que o bem desconhecido não leva a vida nem os bens que possui. Por isso, minha vontade está como mistério entre as criaturas. Não pode produzir a plenitude de sua vida em cada uma delas, porque não é conhecida. Deus, ao criar todas as coisas, Ele criou primeiro o céu, o mar, a terra, as plantas, os animais. Depois, Ele criou o homem. Ele deixou o homem por último, não porque era menos importante, mas porque era mais importante. E no homem ele queria derramar ali todo o excesso do seu amor. O homem era a obra-prima criada por Deus. E ele foi criado para ser imagem e semelhança de Deus, para ser um palácio onde Deus iria reinar. Mas como o homem se retirou da divina vontade, então a criação não, todo o restante da criação continua na vida divina, na vida do querer divino. Estão todos à espera da narração do grande poema da divina vontade, que vai ser o terceiro fiat,
que vai ser aquele que vai trazer de volta a criatura à ordem, para, junto com o restante das criaturas, poderem corresponder ao excesso de amor que foi transbordado nele, no homem principalmente, e ter de volta, né, aquela intimidade, né, de pai e filho, e não como hoje é de mestre e de servo, de patrão e de servo. E Jesus está dizendo que tudo o que Deus fez na criação não é conhecido de todo pelas criaturas. O homem, né, que vive longe da vontade divina, ele não sabe o amor que eles tiveram ao criar cada criatura. Cada coisa criada leva uma nota de amor distinta. Então, tem um amor diferente para cada coisa que foi criada. Mas tudo, encerra tudo dentro de um bem especial, as criaturas. Quer dizer, ao homem, né? Dentro do homem, ele encerrou um bem especial, que a vida delas está atada com vínculos indissolúveis com a criação. Ela não pode se separar de Deus, porque sem Deus ela não tem vida. E se a criatura quiser se subtrair desses bens da criação, dessa vida divina que foi colocada nela, ela não poderia viver, ela não teria ar para respirar, nem luz para ver, nem água para beber, nem alimento para se alimentar, nem terra sólida para caminhar. E a vida na vontade divina, né, a divina vontade, ela tem o seu ato contínuo, ela não cessa, ela não pode parar. E tem uma história, né, que vem desde a criação, e a criatura precisa conhecer. Cada coisa criada, ela precisa saber de quanto amor foi colocado ali, mas a criatura ignora e vive dela sem conhecê-la. A criatura vive da vida divina, mas não a conhece. Não conhece aquele que deu essa vida a ela. Não busca conhecê-lo, compreendê-lo. Não busca conhecê-lo mais para amá-lo mais. Não busca tentar entender e ignora essa vida que há nelas. Acha que Deus deu a vida a elas e elas estão por sua própria conta, que Deus não tem mais nada a ver com elas. Mas elas se enganam, porque se ele cessa de dar essa vida para a criatura, ela morre. E morrer, não estou dizendo o corpo morrer, estou dizendo a alma morrer, que é muito pior. Quando a alma morre, quando a alma decide viver uma vida sem Deus mesmo, conscientemente, né, mergulhando no pecado e, né, se unindo ao inimigo de Deus, porque acha que ele tem mais poder, que ele pode dar tudo o que ela quer deste mundo, porque ela é virada de cabeça para baixo, ela só pensa nas coisas terrenas e ela não pensa nas coisas eternas, por falta mesmo de conhecimento, por falta de ter buscado mais conhecer a Deus, porque se tivesse buscado conhecê-lo, não teria, né, se distanciado dele a ponto de ignorá-lo, de querer tirar ele da, da mente dela, do coração dela. E aí a alma morre. E quando Jesus diz que por isso todos estão à expectativa, né? A criação toda, os animais, as plantas, o céu, todos estão, o sol, estão à expectativa de conhecer um querer tão santo. Mesmo toda a criação, porque eles querem conhecer. E porque Jesus nos fala aqui no livro do céu, né, de ter nos criado com tanto amor, tudo que ele criou foi com tanto amor, né, e falar do que
o Fiat divino faz na criatura, né, a história do Fiat, terceiro Fiat, ele mostra o desejo que ele tem de que ela seja melhor conhecida, mas muito mais do que conhecida, porque um bem desconhecido, ele não pode, né, produzir os bens que ele possui. Se a criatura não conhece a Deus, não conhece o bem que ela pode adquirir desse conhecimento dele, então ela não pode possuir esse conhecimento, esse bem que é toda, toda a história da criação, né? Que ele quer que agora a criatura, de uma vez por todas, tenha a plena consciência, né? Do plano dele, desse dom que ele quer trazer para esses tempos tão tristes, como ele diz. E a divina vontade está como estéril entre as criaturas, né? Ela não pode gerar frutos, ela não pode produzir a plenitude da sua vida em cada criatura, porque ela não é conhecida. E, e então Jesus, ele está aqui desabafando, né? Desabafando todo o bem que ele quer dar para cada uma das criaturas, dos seres humanos que estão aqui na Terra, para a alma deles, né, terem essa vida divina e não essa vida sem Deus que elas estão levando. Que ele está, né, desejando que essa vida divina que ele deu para cada criatura seja reconhecida, porque todos sabem que, que Jesus deu a vida para nós, a vida dele para nós. Mas as pessoas não compreendem, por isso não reconhecem o que é essa vida dele que nós temos em nós. Por isso elas ignoram, deixam ele lá no canto da alma delas e buscam com a sua própria vontade, ao invés de buscar com a vontade divina, elas buscam com a sua própria vontade viverem no mundo, né, com o egoísmo, né, a ponto de querer retirar o nome de Deus, de cancelar tudo que existe sobre ele, e ofende muito a ele e o faz cada vez mais triste. Depois disso, senti em mim uma força interna que queria seguir todos os atos que o Fiat Divino tinha feito na criação e redenção. Mas enquanto isso fazia, pensava em mim: qual é o bem que faço? Que em tudo quero seguir o querer divino? E o meu amado Jesus acrescentou: minha filha, tu deves saber que tudo o que o meu querer divino fez, tanto na criação como na redenção, o fez por amor das criaturas, e para que estas, conhecendo-o, subissem em seu ato para olhá-lo, amá-lo e unir o ato delas ao seu, para fazer-lhe companhia, e por fora sejam uma vírgula, e por embora seja uma vírgula, um ponto, um olhar, um te amo, as tantas obras grandes e prodígios divinos que meu Fiat, no ímpeto de seu amor, fez para todos. Agora, quando você o segue em seus atos, sente sua companhia, não se sentirá sozinho. Sente o seu pequeno ato, o seu pensamento que segue seu ato, assim que se sente correspondido. Em troca, se você não o seguisse, sentiria o vazio de você e de seus atos na imensidão de meu querer divino, e com dor gritaria: onde está a filha do meu querer? Não me sento em meus atos, não gozo seus olhares que admiram o que eu faço para me dar um obrigado, não ouço sua voz que me diz um te amo. Como me pesa a solidão, e te faria ouvir seus gemidos no fundo do seu coração, dizendo: siga-me em minhas obras, não me deixe sozinho. Então, o mal que faria seria formar o vazio de suas ações na minha divina vontade. E se o fizesse, faria o bem de lhes fazer companhia,
E se soubesse o quanto apreciamos a companhia na obra, estarias mais atenta. E assim, como meu Fiat divino sentiria o vazio de seus atos, se não o seguisse, assim sentiria você o vazio de seus atos em sua vontade, e se sentiria sozinha, sem a companhia de minha vontade divina, que ama te ocupar tanto, para não te fazer sentir mais que seu querer vive em você. Tudo o que o Fiat divino fez na criação e na redenção, fez por amor às criaturas, para que elas o conhecessem, o amassem e unissem o ato das criaturas ao seu, para lhe fazer companhia. E a criatura, ao conhecer e amar e seguir os atos que Jesus ele vai realizar em nós, na nossa alma, ele vai realizar para nos dar uma vida, para essa vida se multiplicar em outras vidas. Então ele vai sentir a companhia da criatura, ele não vai se sentir sozinho. E o pequeno ato da criatura, o pensamento da criatura, os atos da criatura, ele vai sentir como que correspondido, porque vai ser ele que vai estar fazendo esses atos na criatura. Ele vai sentir a correspondência, mas se a criatura não segue, ela sente um vazio. Esse vazio da criatura e dos atos dela na imensidão do querer divino. Então, os atos de todas as criaturas, elas ficam fazendo como que um círculo ao redor do Criador, para dar a Ele toda a glória que Ele merece. Por quem Ele é, pelo que Ele faz, por esse amor tão grande que Ele tem por todas as criaturas, desde o momento em que Ele pensou na criatura. Ele já amou tanto, e ao criá-la, Ele colocou tudo ali, tudo dele na criatura, para ela ficar o mais parecido com Ele possível, para cada criatura ia carregar um Jesus dentro de si. Elas iam ter essa vida divina que ia ser o próprio Jesus, que ia viver dentro de cada criatura, ele ia se belocar em cada criatura, e todas as criaturas viveriam, como num céu aqui na Terra, porque teriam Jesus habitando dentro de cada uma delas e conduzindo tudo na mais perfeita ordem, harmonia, paz, amor. Mas como a criatura não faz isso, porque não tem esse conhecimento, porque não busca conhecer, porque não tem interesse, porque ignora, então ele se sente sozinho nos seus atos. Ele não tem o prazer de ver os olhares das criaturas que admiram o que ele faz e agradecem. Ele não ouve a voz das criaturas que diz eu te amo. E ele fica sozinho, e a solidão pesa nele. E o Fiat Divino nos faria ouvir os gemidos dele no fundo do nosso coração, dizendo para nós: siga-me em minhas obras, não me deixe sozinho. Então, o mal que faria seria formar o vazio de suas ações na minha divina obra. Como vivem as criaturas hoje, o vazio em que elas foram criadas, elas preencheram do mal, das coisas mundanas, da vontade humana que reina nelas. Mas se a criatura fizesse o que a vontade divina quer que a criatura faça, ela faria o bem de fazer companhia para Jesus. E eles apreciam a companhia deles nas obras deles. Eles não querem fazer nada sozinhos. Eles nos criaram para fazer tudo junto conosco. Ele iria dentro de nós nos instruindo, nos ensinando, nos mostrando todas as coisas que existem hoje. Poderiam existir coisas até
muito melhores, mais maravilhosas, né, do que o homem é capaz de criar, né, com a inteligência, a memória, a vontade que Deus colocou em cada criatura, né, seria a inteligência, a memória e a vontade unidas à inteligência, a memória e a vontade de Deus. Iam produzir coisas muito mais grandiosas, tudo para o bem, e viveríamos numa paz, numa harmonia, numa felicidade sem fim. Então a divina vontade, ela está dizendo aqui, Jesus está dizendo que ela ama tanto nos ocupar, né, dela, né, que nós tenhamos interesse nela, que nós busquemos, né, fazer e viver a vontade divina. E se a criatura se ocupasse tanto em conhecer, ela não sentiria mais o querer dela mesma vivendo nela, mas ela sentiria só o querer divino, a vontade divina. E, e aí cada criatura hoje pode receber esse conhecimento. Cada criatura pode, através do conhecimento do livro do céu e das luzes que ele traz, das verdades que ele traz, a criatura pode voltar a essa ordem, né? Depende da disposição das criaturas. E, e essa divulgação, esse fazer conhecer da divina vontade, que quem está além do livro do céu deseja tanto, né? Pela nossa intenção, unida à intenção de Deus de fazer com que as criaturas realmente conheçam e amem a divina vontade, é que vai produzir, né, os frutos, os orvalhos benéficos, as graças que vão ser derramadas nas almas das criaturas que tiverem acesso a esse conhecimento, para que as almas sejam salvas. É isso que Deus quer para esses tempos tão tristes, a salvação das almas que estão num caminho contrário, que estão indo cegas e surdas rumo ao precipício, e não tem ninguém que as chame de volta, que as mostre a verdade, que fale a verdade para elas. Então é necessário que a verdade seja dita, e a verdade está aqui. A verdade é esse projeto de Deus, é o reino de Deus que vai se realizar aqui na terra como nos céus, quando Deus reinar no coração das criaturas. Aí então todos vão ter Jesus vivendo dentro de si, reinando, né? E só vão pensar nele, só vão viver para ele e com ele. E aí, né, tudo vai se transformar, mas infelizmente Jesus diz que não serão todos, mas o plano dele vai se cumprir. O projeto dele, a obra dele da criação, né, de ser um só com ele, de ter a mesma vontade que a dele, viver nessa harmonia, nesse relacionamento de filho e pai, vai acontecer. Amém? Fiat.